no meio da rua, que é um substituto de refeição. Um substituto de refeição é um shake que tem que ser completo, rico em proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos, fibras, mas com a estratégia de oferecer todos os nutrientes e reduzir as calorias. Os shakes, como substitutos de refeição, eles são usados pelo mundo inteiro, recomendado por especialistas de todas as áreas, exatamente como uma forma de trazer praticidade ao nosso dia, para a gente conseguir controlar as calorias de maneira saudável, sem fazer atropelos na saúde. E o que eu recomendo, aqui eu estou destacando para vocês o shake da Herbalife, por conta de todas as características que ele tem. Quando você substitui uma refeição pelo shake da Herbalife, você já reduz ali no mínimo 300 calorias naquela refeição. Então já é uma estratégia de redução de calorias, já que nós estamos principalmente em casa. Ele apresenta proporções ideais entre os macronutrientes e os micronutrientes. Tem bem mais proteína do que outras formulações de mercado, inclusive sobre aquelas formulações usadas para as pessoas mais idosas como reforço nutricional. Ele tem gorduras saudáveis, seus carboidratos são de absorção mais lenta, isso dá um tempo maior de saciedade. Em termos de cálcio, você pode conseguir num único shake ao dia 39% da sua necessidade diária total. As fibras dentro desse shake estão equilibradas com fibras solúveis e insolúveis, justamente para trabalhar o ambiente intestinal. Tem versatilidade no preparo e os sabores são sempre adaptados a cada país. Então, é uma estratégia saudável, prática e segura para todas as pessoas. Agora, o mais importante, obedece todos os pré-requisitos dos órgãos reguladores e passa por vários processos de qualidade, desde a semente até o produto final, para que a gente tenha na nossa casa, na sua casa, sempre aquilo que há de melhor em composto nutricional. E se você quer otimizar os resultados, precisa combinar isso com outras coisas. Lanches saudáveis, em todas as refeições, buscar alimentos coloridos, estimular a atividade física, um sono reparador e a hidratação. Para fazer esse shake, eu recomendo um preparado também à base de proteína vegetal. Já que nós estamos falando sempre no termo da boa nutrição, eu quero sempre um tipo de proteína que seja de origem vegetal, mais fácil do meu corpo fazer a digestão, mais fácil de absorver e que não interfira com outros processos dentro do meu organismo, que fortaleça, inclusive, a imunidade. Então, aqui eu vou trazer para vocês uma solução para quem tem o interesse de não consumir leite de vaca e tem como alternativa uma bebida sem lactose, que ele é chamado de Nutreve. É um produto que é enriquecido com vitaminas e minerais também, sem açúcar, sem lactose, proteína isolada de soja, fibras. Ele vai fazer uma composição e ele trabalha em sinergia com o shake. Então, você tem assim, melhor do que o trabalho de uma pessoa sozinha, é o trabalho em equipe, certo? Se você coloca shake com Nutreve, você tem ali o trabalho de equipe que se soma. Shake mais Nutreve, só isso já dá 39% da sua necessidade diária de cálcio. Então, isso para mim já é um fator extremamente possível. Além do que, é possível preparar diversas receitas diferentes. E se você tira, por exemplo, o benefício na imunidade, eu tenho aqui destacado as vitaminas A, C, D e E, zinco e magnésio, que tem muito a ver com as defesas do nosso sistema imunológico. Mas dá para fazer muita coisa com o Nutreve e ele pode entrar no circuito misturado com outras alimentações. Isso é uma coisa que eu também gosto muito. A praticidade aliada à individualidade. Aquilo que eu gosto, aquilo que faz parte da minha cultura e do meu hábito, eu posso inserir ingredientes saudáveis, fortalecidos e transformar aquele meu momento de lanche ou de refeição no momento realmente mais rico, ok? Partindo agora para o sistema imunológico, o que a gente precisa entender? Duas coisas. Que o sistema imunológico é a nossa barreira contra as agressões, com a prioridade de manter o nosso corpo tanto livre de doença, quanto mais forte para combater quando alguma coisa acontece, certo? Ali é serviço do sistema imunológico. E nesse serviço existe a necessidade do equilíbrio entre proteínas, carboidratos e gorduras na dieta, reforço de vitaminas e minerais e suplementação de fibras. Porque é esse conjunto que ativa o nosso sistema imunológico para que ele fique mais forte para a resistência. E o que mais afeta negativamente a imunidade é o quê? Nutrição desequilibrada. É lógico que muitas outras coisas estão em jogo, mas a nutrição, sempre vocês vão ouvir que é o foco de absolutamente tudo. Para vocês terem uma ideia, 90% dos brasileiros têm algum nível de inadequação para micronutrientes.
ou seja, não conseguem ingerir por dia aquilo que o corpo precisa, principalmente nos nutrientes, vitaminas e minerais, porque são coisas presentes mais basicamente nos produtos de origem vegetal e é onde as pessoas comem menos. Seria necessário comer pelo menos 7, 8 porções de vegetais por dia, crus, frescos e orgânicos e tudo mais. Como que a gente faz isso? Sempre muito difícil. Mesmo a gente estando em casa, porque antes a gente falava, porque eu estou na rua, estou trabalhando, não dou conta, mas a gente em casa também não dá, porque significaria também comer muita comida, e aí vem muita caloria. Nesse circuito da imunidade, das vitaminas e minerais, eu quero destacar, fortalecendo de novo, vitaminas A, C, D, E, ácido fólico e os minerais zinco e selênio, também extremamente importantes nas nossas defesas. Eles vêm desses grupos de alimentos, mas quando a gente não tem, é importante lançar mão da suplementação. Então, a suplementação, ela antigamente era uma coisa meio de tabu. Parecia que as pessoas que tomavam suplementos de vitaminas e minerais eram meio loucas, queriam se entupir de vitaminas e minerais. Nada disso. É só o conceito de que, quando eu não consigo tudo na alimentação natural, eu preciso reverter isso para mim na forma de suplemento, sem descuidar do restante, ok? E mais um gancho dentro da nossa imunidade, já puxando para a hidratação, a gente pode lançar mão de coisas da natureza que são extremamente poderosas. Aqui está um querido meu. É um produto feito a partir dessa planta que chama Camellia sinensis, da onde sai o nosso chá verde, e que tem substâncias poderosíssimas e agem em todo o nosso corpo. Então, são vitaminas e minerais, polifenóis, flavonoides, todos que agem melhorando a nossa circulação, melhorando a fluidez do nosso sangue, limpando as toxinas da nossa circulação. Isso permite que a gente funcione melhor, protegendo o nosso corpo de radicais livres. Radicais livres são substâncias geradas pelo fato de que a gente está vivo, respira. Então, no produto final da nossa oxigenação, a gente tem radical livre. Se isso aumenta, e esse aumento pode ser por vários fatores, inclusive má alimentação, a gente tem um excesso de agentes e destruindo e correndo o nosso corpo, nossas células envelhecendo e estragando. O chá verde, ele é protetor, combatendo o excesso de radicais livres. Acaba melhorando a elasticidade da pele e prevenindo rugas, porque, entre outros fatores, a pouca hidratação e o acúmulo de toxinas também degrada a estrutura dérmica da pele, que acaba culminando com mais rugas e mais flacidez e envelhecimento precoce. Ele consegue estimular a leptina, que é o hormônio da saciedade, então também é útil hidratação com o chá verde durante o dia, para que você possa ter menos fome, não é? Diminui o colesterol ruim, ajuda no combate a micro-organismos danosos, equilibra o nosso corpo também estimulando a produção de óxido nítrico, que é um agente protetor dentro da circulação, inclusive contra doenças crônicas, regula a proliferação celular, ou seja, põe ordem na casa, deixando que a produção de células sejam mais suaves, mais controladas, favorece o nosso intestino no equilíbrio daqueles bichinhos que vivem lá dentro. O chá verde também produz serotonina, e isso vai ajudar a diminuir, a proteger nossa vida contra a depressão e ansiedade. Ele é termogênico e lipolítico, ou seja, aumenta a energia, gera calor e induz a degradação de gordura. O teor de cafeína consegue estimular não só a parte mental, mas também a força e a resistência muscular, acelera o metabolismo, consegue diminuir a síntese de gordura, aumenta a sensibilidade à insulina. Então, olha só, não é que cada coisa funciona separado, mas na medida em que isso tudo está acontecendo dentro do nosso corpo, nós estamos mais saciados, combatendo o radical livre, fortalecendo a imunidade, diminuindo a gordura, baixando o colesterol ruim, melhorando alguns hormônios que melhoram a parte do estresse e, por consequência, o nosso corpo está entrando em equilíbrio, entenderam? Não é medicação ou remédio para tratar isso, aquilo, outro, mas são coisas que a gente pode consumir e que lá dentro tem efeito em todas as áreas da nossa vida. E na parte mental é capaz, de, inclusive, de dar melhor sensação de disposição, diminuindo o cansaço mental, a percepção de cansaço, e isso melhora a clareza mental também. Então, e ainda é um neuroprotetor, ou seja, é tudo de bom. Isso está na natureza. Agora, o que a gente pode fazer para consumir? O chá hoje é a segunda bebida mais consumida no planeta, e ele tem
mais antioxidantes, ou seja, mais anti-envelhecimento do que as frutas e as verduras. Nós precisamos das frutas e verduras, mas nós precisamos de fatores botânicos, que a gente pega, então, por exemplo, de elementos como a Camellia sinensis, que é o nosso chá verde. Eu elegi para o meu consumo diário de hidratação, forçando a hidratação, melhorando o meu nível de hidratação, exatamente o chá verde, que eu faço assim, de várias formas, de vários sabores, ao longo do dia, gelado, natural, quentinho, de qualquer jeito, combina com qualquer clima, mas o mais importante, eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e tomando uma bebida que vai ajudar a minha saúde, a minha energia e disposição. E para quase finalizar, a gente tem que lembrar do sono, que é um dos elementos da nossa rotina. Nesse momento, eu sei que está todo mundo com dificuldade de acordar cedo, de dormir cedo, de fazer as coisas nas horas corretas, mas é necessário. Não adianta fugir disso. E dentro do sono, a gente precisa ter atenção a uma coisa muito importante. Do mesmo jeito que eu falei que as nossas células não querem saber se a gente está em quarentena ou não, e elas continuam trabalhando e envelhecendo, o nosso sono também. O nosso corpo precisa liberar hormônios que são reparadores, que são capazes de regenerar. Isso acontece durante o sono. Só que esses hormônios são liberados por uma glândula que tem no nosso cérebro entre as 10 da noite e as 3 da manhã, ou no horário de verão, das 9 da noite às 2 da manhã. Então, nosso cérebro também não quer saber se você está fazendo algum circuito de série, se você resolveu ficar acordado para ver o que dava. Enfim, não quer saber se você gosta ou não de dormir cedo, mas ele vai precisar desse intervalo para produzir essas substâncias. Quando essas substâncias são produzidas, aí entra um exército enquanto a gente dorme, para reparar os danos, para reconstruir aquilo que ficou bagunçado, para controlar os hormônios da fome e da saciedade, para trabalhar contra o nosso rejuvenescimento mesmo. A produção de melatonina precisa acontecer enquanto a gente dorme, então a gente tem que dormir. Recarregar as nossas baterias e, inclusive, contribuir para a regulação dos açúcares, dos níveis de açúcar. Cerca de 60% das pessoas relatam problemas de sono, adultos, mas olha só, em crianças é pior ainda. Quase 70% das crianças têm algum problema de sono. Agora, imagina se as nossas crianças estão o tempo inteiro, até altas horas, vendo filme, vendo série, vendo vídeo, está tudo errado. Porque elas precisam dormir mais do que os adultos. Crianças, adolescentes, adultos, idosos têm sonos e necessidades diferentes, mas as crianças, enquanto estão se desenvolvendo, os adolescentes, têm que dormir mais. Não adianta dormir mais tarde e acordar meio-dia, não vai fazer efeito, porque a produção dos hormônios segue um ritmo biológico dia e noite, ok? Agora, o mais bacana disso tudo é que, além disso, durante a noite, nós ainda conseguimos aproveitar proteína. Eu amo proteína, vocês já viram que eu falo proteína o tempo inteiro. Porque eu sempre penso na longevidade saudável, no corpo firme, em você conseguir andar, em você conseguir fazer suas coisas, em conseguir passear, em conseguir viajar, em conseguir fazer coisas incríveis e ter capacidade de decidir sobre sua vida. Isso tem a ver com a proteína. E durante a noite, a gente já sabe que o nosso corpo consegue aproveitar a proteína. Não é qualquer proteína. A gente sabe que à noite é o horário de comer mais leve, mas é importante colocar uma ceia. E aqui vai minha dica para a ceia, justamente para aproveitar essa janela. A ceia baseada na proteína colágeno, certo? Além de ter a ingestão da proteína, a gente está trabalhando a favor da beleza. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre os mitos e verdades, para a gente poder entender. Até bem pouco tempo atrás, eu, Mardé, como médica, eu condenava totalmente alguém quando chegava para mim e falava que estava consumindo colágeno para anti-envelhecimento. Eu falava, não funciona, não adianta. Gelatina, tá, é bom, mas não é para isso. Pé de galinha, e aí vai. Todas aquelas coisas que as pessoas inventam para rejuvenescer, e eu falava, não funciona, porque quando você comer isso, lá dentro, as suas células não reconhecem aquele colágeno para produzir o seu colágeno. Quando você come um colágeno diferente, ele vai ser digerido dentro do seu corpo e depois vai virar outra coisa. A gente precisava de algo que virasse colágeno de novo. Aí, eis que surgiu, através da empresa chamada Gelita, o colágeno Verisol. E aí, nossos problemas se acabaram, como dizia lá naquele programa de humor. Mas vamos entender, o colágeno, ele é um componente importantíssimo do nosso corpo, e ele é responsável pela firmeza e, junto com a elastina, também da elasticidade da pele. Então, o que dá sustentação à nossa pele tem base no colágeno.
No processo de envelhecimento, nós temos também alterações de fatores nutricionais que são mais influenciadores e no ambiente que podem promover uma perda acelerada do colágeno. E além de perder colágeno, a gente pode perder a capacidade de ligação desse colágeno nas fibras e aí, com isso, a pele perde a sustentação. E virão quem? As belas rugas, né? Além de celulite, de unhas quebradiças. Então, essa perda, naturalmente, ela se inicia a partir dos 25 anos de idade. Mas quando chega aos 50, ela vira uma coisa de louco, ela fica drástica. E não tem como reverter, porque o nosso corpo vai perdendo a capacidade. Qual é a solução? Suplementar. Suplementar com algo que realmente funcione. Então, o colágeno Verisol, que é o único colágeno do mercado para consumo humano que tem eficácia na pele, não existe outro, ele é composto de peptídeo bioativo de colágeno. Quando ingerido, as nossas células vão reconhecer essa substância como algo para fazer colágeno. Imagina um quebra-cabeça. Cada pecinha do quebra-cabeça tem uma posição única, certo? Só funciona naquele lugar, não é assim que o colágeno, que o quebra-cabeça funciona? Assim mesmo é o colágeno. Aquele colágeno Verisol, peptídeo bioativo de colágeno, quando ingerido, a célula vai identificar que ela só serve para aquilo. Então, ela vai sintetizar colágeno de volta, aumentando a elasticidade e a firmeza da pele, restaurando as ligações na derme e também no tecido celular subcutâneo, que é aquela gordurinha que fica debaixo, melhorando toda a sustentação. Isso desacelera os efeitos do envelhecimento e também consegue ter um efeito sobre a celulite. Por quê? Porque como é anti-inflamatório ali, realinha as camadas e as fibras e o tecido de gordura, ajuda o nosso corpo a eliminar as toxinas retidas na gordura. Mais um lugar onde a gordura é indesejável. Acumular gordura demais na pele, desalinha o colágeno e vem as benditas das celulites. Celulite, que a gente usa como esse nome, é um problema que é reclamado por 85% das mulheres. E os homens, eles nunca contam, então a gente não sabe, mas a gente acredita que eles também estão lá, certo? Só falta eles confidenciarem para nós qual é a porcentagem deles que se incomoda com a celulite, tá bom? Mas, enfim, é um problema que acontece com todo mundo, em todos os lugares. E diz respeito a esse acúmulo de toxinas, pouca hidratação, perda do colágeno, que agora a gente tem a solução que é repor. Baseado numa nutrição saudável, equilibrada, hidratação, sono, atividade física, mentalidade positiva e mais colágeno. Então, dessa forma, a gente pode também melhorar o crescimento das unhas e a Anvisa, ela atesta o colágeno Verisol como alimento. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que muita coisa a gente consegue corrigir com cirurgia, principalmente cirurgia plástica, mas nenhuma cirurgia substitui os cuidados com a pele. E os cuidados com a pele começam com a nutrição. Tá bom? O que eu tenho usado, então, desde que surgiu essa boa nova com relação ao colágeno? Eu tenho usado esse tipo de colágeno aqui, que a gente chama de bebida da beleza. Por quê? Ele contém o colágeno Verisol, contém vitaminas e minerais que ajudam as células a identificar esse peptídeo bioativo de colágeno e ajuda a entrar dentro da célula e sinaliza o que é que a célula tem que fazer com ele. Então, é um catalisador, é um ajudante dentro das nossas células. E como a gente sabe que o colágeno vai ser somente para a pele, a Herbalife colocou o whey protein dentro desse mesmo produto. Então, dessa forma, eu consigo uma bebida proteica, leve, de fácil digestão, que enquanto eu durmo, vai trabalhar a minha beleza e vai me ajudar meu corpo a construir músculos. Isso é incrível, eu adoro. E recomendo também, tá ok? E para finalizar, eu queria mostrar para vocês o seguinte, que essas coisas que eu estou falando aqui são baseadas na minha experiência pessoal, no meu consumo dentro de casa, todos nós consumimos aqui. Nesses 17 anos que eu trabalho também aliado ao fator da nutrição, junto com a minha profissão, isso é uma coisa que eu faço em paralelo, e eu quero mostrar isso para vocês. Quando eu comecei, eu estava nessa foto aqui de short, e meus filhos tinham essa idade aqui, olha só, os pequenininhos. Danilo tinha 3 anos e meio, a Natália tinha 8 e pouquinho, e eu conheci a ciência da nutrição nessa fase. Eu sou uma apaixonada pela ciência da nutrição, porque eu sei que tudo que a gente faz tem a ver, sim, com a nutrição.